esses dias estão mais que ensolarados, né? Como é que fala aquele ditado, que é um sol para cada cabeça? É isso que a gente está sentindo nos últimos dias. Tinha previsão ontem de temperatura acima dos 40 graus. Vamos ver com o nosso departamento de jornalismo depois se isso se confirmou. É uma onda extrema de calor que acende o alerta para os pais, principalmente com os cuidados aí com a saúde, idosos também, bebês e crianças, né? Então, para falar sobre bebês e crianças com a gente, quem vem hoje é a nossa pediatra Karen Gisele de Souza. Karen, bom dia, venha para cá. Bom dia. Tudo bem? Tudo Prazer bom? em te conhecer. Senta aqui, por favor. Claro que não tem como negar, né, Karen? Porque se a gente sofre, imagina os bebezinhos, os pequeninos, né? Sim, o calor está muito intenso e os bebês são o grupo de crianças que estão mais expostas a sofrer com essa onda forte de calor por conta até da pele, que é mais fina. Eles podem desidratar mais facilmente e correr riscos maiores que as crianças mais velhas ou mesmo os adultos. Por isso que a gente tem que estar sempre atento nos riscos, né? Exposição ao sol, obviamente, né, que são aqueles cuidados básicos, né, Isso. com os bebezinhos. Isso, os bebês, dependendo da idade, não pode ainda usar fotoproteção, não pode usar protetor solar. Até a partir de que idade que pode? Geralmente, a partir dos 3 meses, então com 4 meses em diante, a gente já pode passar protetor solar. Antes disso, não é tão indicado, mas a gente pode usar roupa de fotoproteção e evitar que o bebê seja exposto a áreas de muita insolação. O ideal é que sempre o bebê esteja em áreas mais frescas, cobertas e não lá naquele mormaço. Geralmente, debaixo de um guarda-sol, de uma barraca na praia, também tem o risco da insolação e da desidratação. Então, bebês pequenos, o ideal é até evitar esses ambientes, né, nessas idades mais precoces. Piscina, vale para tudo, né? Vale para tudo. Mas não que a criança não possa participar de uma brincadeira na água, desde que esteja respeitando o horário do sol seguro. Né? Ainda é das 10 às 4? Agora com essa camada de ozônio aí aberta, gente, esse aquecimento global, parece que a gente tem que 10 horas da manhã, 9 horas da manhã já está um sol ardente, Isso. né? Por conta desse calor mais intenso, espera-se até que seja até às 9 da manhã e após as 5 horas da tarde para crianças pequenas, por conta mesmo desse calor intenso. 5 horas da tarde já está ainda está muito quente. Calor, verdade. E às 10 da manhã, 9h30, a gente vê que é impossível ficar no sol. Então, até às 9, o bebê, crianças pequenas, aproveitar o sol até esse horário e após ou a partir de, né, às 5 da tarde. Agora, a gente está aqui falando de exposição ao sol, mas dentro de casa tá insuportável também. O ar parece que não está vencendo em lugar nenhum e a criança fica mais irritadinha, né? Os bebês ficam irritadinhos por conta desse calorão. Sim. Tem alguma solução para isso? Então, lembrar que não é porque é bebezinho que a gente vai super agasalhar. A criança também tem calor, então sempre é uma roupa acima da nossa. Então, se a gente está de regata, de roupa fresquinha, o bebê pode usar também um body fresco, geralmente algodão e malha, roupas claras, porque o pernilongo, os insetos, eles procuram lugares mais escuros, então roupas claras e frescas e sempre uma roupa acima. Então o bebê pode ficar com um body camisetinha, com uma calça fininha também de uma malha bem fresca, né? Ou mesmo em calores intensos, o bebê pode ficar apenas de body. Em alguns casos até só de fraldinha. A gente sabe que em alguns momentos chega a 45 graus a nossa cidade. Então o bebê tem chance de desidratar. E sinais do corpo humano, sudorese, respiração mais rápida, uma fontanela, uma moleira mais baixa, uma boquinha mais seca. Quando o bebê abre e fecha a boca, se a saliva está fazendo fio, é porque o bebê está desidratando, precisa de uma ingesta maior de água ou mesmo do leite materno. A moleirinha, o que acontece? Ela vai estar mais funda. E não é normal? Não é normal, é um sinal de desidratação. Então a moleira, né, a fontanela, ela pode afundar, que é um indício de que está faltando água no corpo do bebê. Então, ela tem que estar planinha. Quando você passa a mão na cabecinha do bebê, ela tem que estar no mesmo nível
do assoalho ósseo. Uhum. E a pele do bebê? Assim, algumas mamães falam da assadura, né, que aumenta, até deixa um bebê até sem fralda em alguns momentos ali. Isso acontece mais, a assadura aumenta por conta do calor. Isso, por conta das áreas mais abafadas pela fralda. Então, a gente sabe que o bebê pequeno não tem como ficar sem fralda porque eles não têm muito controle ainda dos esfínteres. Então, eles vão fazer bastante xixi, vão fazer cocô, então não tem como ficar molhado. Mas as trocas frequentes de fralda é importante. Alguns casos pode deixar em alguns momentos, por exemplo, o nenê acabou de fazer o xixi, o cocôzinho, pode abrir um pouquinho a fralda, não tem problema. Mas o mais indicado seriam trocas frequentes, evitar lenços perfumados para evitar mais ressecamento e alergias de pele, optar por algodão e água. Ah, aquele lencinho umedecido, não é bom? Eles, na verdade, apesar de serem dermatologicamente testados, eles são perfumados. O lenço, ele pode também, de tanto que a gente vai passar, vai acabar irritando a pele. Então, lavar com água e sabonetinho neutro e enxugar, ou mesmo o algodão com água. E deixar o lenço umedecido para quando for sair, que é mais prático. A gente sabe que é muito mais fácil. Então, em casa, optar por algodão e água. E sempre fazer uma camadinha fina com uma pomada barreira, né? De proteção. Isso que eu ia te perguntar. Preventivamente? Dá para passar uma pomadinha? Pode, para evitar ali o contato, mas sempre entre uma troca e outra, retirar completamente o resíduo da pomada anterior, para não ficar nenhum resíduo das excreções. E dermatite em bebês, Karen? Como é que é nesse calorão? Nesse calor, a pele ela vai transpirar, então é comum a gente ver as protoejas, porque a pele vai ficar abafada, então vai sair aquelas bolinhas que, pra gente, os termos médicos seriam as miliárias, né? A miliária, ela pode ser rubra, que é aquela bolinha bem vermelhinha, e ela pode se infectar por bactérias da própria pele, ficando parecido com pequenas acnes, que a gente chama de acne do bebê ou do recém-nascido. E é um sinal de abafamento, de calor, então a gente precisa deixar o bebê mais fresco. Lavar, sabonetinho neutro, deixar a pele mais respirável. Às vezes, um hidratante próprio para bebê e pele sensível pode ser usado em alguns casos, mas a pele ela tem que estar fresca e não precisa normalmente nenhum tipo de antibiótico. Isso é um indício de que o bebê está super agasalhado e que a pele não está conseguindo respirar. Ah, tá. Quer dizer, o bebê sua igual a gente, né? Sua igual a gente. Então, o bebezinho fresco, ele tem menos chance de fazer aquelas monilíases, que são as infecções por fungos, de áreas de dobra, áreas abafadas. Então, às vezes a gente vê algumas mães falar assim, eu dei banho e coloquei maisena na água. E a gente vê nunca tinha ouvido falar. Pois é, e assim, a gente vê que a população, ela sabe, e às vezes nem já vem de gerações algumas coisas que realmente ajudam. Porque a gente sabe que a maisena, ela pode ser usada às vezes até como se fosse um talco, né? É verdade. Porque ela vai puxar um pouco a umidade e manter a pele mais seca. E a gente tem alguns cremes que são meio que à base de amido, que são como se fossem talcos líquidos para manter a pele mais fresca, né? Mas para quem tem em casa, pode colocar na água, pode até passar um pouquinho nas dobras e manter o bebê bem fresco. O talco, ele não é muito indicado porque ele pode ser inalado e aí pode trazer problemas respiratórios, mas um pouquinho da maisena não tem problema, poderia ser colocada isso para população que sofre aí com bastante calor e às vezes não tem o acesso a um ar-condicionado. Então, uma roupa bem fresquinha, pode optar por um pouquinho de maisena ali nas áreas das dobras. E banhos sem sabonete, né? Um banho com shampoo e sabonete ao dia está ótimo. Nos outros banhos, só mesmo a água para tirar aquele excesso do suor, do sal mesmo da pele, para evitar também um ressecamento na pele e mais predisposição a infecções de pele, como as dermatites, né? E quantos banhos por dia nesse calor? Nesse calor, assim, não tem um limite. O ideal seria a gente manter o bebê sempre fresco. Se vê que está muito suado, pode dar um banho com água só para tirar aquele excesso de suor. Tem noites que chega a 30 graus aqui em Londrina. Nesses últimos dias foi o que aconteceu. Eu acho que ontem estava 35 graus à noite, assim. Isso. Então, assim, é um bom senso, né? A gente não vai dar banho no meio da madrugada e deixar o bebê exposto ou molhado, mas
você vendo que o bebê está irritado, que ele está enjoado, muitas vezes é do calor. O bebê ele chora para falar que ele está com cólica, que ele está numa posição desconfortável, que a roupa está incomodando. Então, muitas vezes um banho para refrescar o bebê, trocar uma roupa que às vezes já está um pouco úmida de suor, vai fazer com que o bebê fique mais tranquilo e consiga descansar melhor, né? Karen, muito obrigada pela sua Obrigada. presença hoje aqui. Acho que foi bem esclarecedor. Gostei dessa da maisena, viu? É uma coisa simples e que tá É verdade. acesso a todo mundo. Lembrando que para quem tem alergia, né, do milho, de algum Componente produto, algum ali, né? componente, ou mesmo amido, né, da batata. E a gente sabe que algumas coisas podem causar alergia como qualquer outro produto. Mas sendo natural, é mais prático de usar. Muito obrigada, viu? Obrigada a você Seja pelo sempre convite. bem-vinda.